Oba, de boa na lagoa, aqui quem fala é o Lemur Livre e estamos começando mais um vídeo. E hoje eu quero abordar um tema bem interessante, puxando um gancho de algo que aconteceu hoje comigo mais cedo. Bom, eu tenho um amigo que trabalha nos Estados Unidos com manutenção de calhas de residências. E a gente estava conversando hoje, ele mostrou que ele ganhou US$ 30 de tip em um dos serviços que ele fez hoje. Isso me fez pensar, cara, um trabalho que ele já está recebendo para fazer esse trabalho. Tip, ele é como uma gorjeta, que é muito comum o pessoal dar lá nos Estados Unidos. E além do trabalho que ele está sendo pago para fazer, ele ganhou uma gorjeta de US$ 30, que é o equivalente a R$ 150. Isso é o equivalente a 10% de um salário mínimo no Brasil. O bônus do cara equivale a 10% do salário mínimo de um brasileiro. Tipo, o cara teria que trabalhar, se eu não estiver fazendo as contas erradas, 5 dias para ganhar R$ 150. Aqui no Brasil, se ele recebe um salário mínimo. E o cara recebeu como gorjeta. E quando você começa a contrastar essas informações é bizarro, porque provavelmente no mês inteiro, só de tip, só de gorjeta, ele tira mais que um salário mínimo aqui no Brasil. O equivalente, né? A sensação de saber isso foi pior do que quando eu descobri que o salário mínimo do Paraguai é maior que o do Brasil. Isso é brutal para mim, não faz o menor sentido. E bom, eu fui atrás de algumas informações e descobri que a média mensal do salário do brasileiro em 2024 foi de R$ 3.000. E aí você pode pensar que esse número não é tão alarmante assim. Só que o problema de quando a gente puxa a média simplesmente, só a média, é que ela mascara os números e nos dá uma visão limitada do que está acontecendo. Isso porque a média vai considerar o pessoal que tem renda de 100 mil por mês, 500 mil, 1 milhão, e isso vai puxando a média para cima. E um fato interessante fazendo essa pesquisa é que aproximadamente 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000. Ou seja, a maioria das pessoas não ganham nem 3 mil. E aí você pensa, mesmo que 3 mil seja a média, isso é o equivalente a US$ 540. E num ano, você teria produzido US$ 6.480. Tipo, é muito pouco. Um iPhone custa US$ 1.000. Você teria que trabalhar 2 meses para poder comprar um iPhone se estivesse morando lá com um salário de R$ 3.000 aqui no Brasil. Isso é bizarro. E assim, se a gente for ver quanto você teria que trabalhar para comprar um iPhone aqui, talvez fique ainda pior, né? E eu tenho um outro amigo também, um cientista de dados, e ele estava trabalhando numa empresa gigante aqui no Brasil, um potencial unicórnio, e ele foi para a Europa, conseguiu um trampo na área recentemente, e ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia aqui, é o mesmo trabalho. Só que agora ele ganha 3 vezes mais, fazendo a mesma coisa. Para você ver como o ambiente condiciona o seu sucesso financeiro mais do que o que você faz ou o que você sabe fazer. O ambiente, ou seja, o mercado onde você está inserido, é muito mais importante para o seu sucesso financeiro do que você desempenhar bem a função que você se dedicou a fazer, do que você ser bom no que você faz. E aí tem a minha experiência. A função que eu executo na empresa, onde eu estou prestando serviço, é uma das mais importantes. Ainda assim, meu salário é limitado por causa da economia brasileira. Eu posso ser o melhor ali dentro, mas eu tenho um teto para o meu salário. E em um país de primeiro mundo, desempenhando o mesmo tanto, possivelmente eu receberia de 5 a 10 vezes mais, pelo que eu estou estimando. E só para constar, eu nunca fui para um país de primeiro mundo. E inclusive estou começando a acreditar que esse é um fator limitante significativo que eu tenho que quebrar rápido, nos próximos meses talvez. E eu confesso que eu não me ajudo, porque mesmo lendo, ouvindo e escrevendo inglês, meu speaking é uma merda. E hoje eu não estou fazendo nada para melhorar ainda. E aí voltando, no Brasil, para você se dar bem, você tem que estudar, ser criativo, trabalhar mais que os outros. Você tem que literalmente ser um cara fora da curva. Em contrapartida, se você vai para um país de primeiro mundo, mesmo que você exerça um trabalho que, entre aspas, você não precisa saber pensar, você consegue viver de forma digna. No Brasil, se você faz um trabalho desse, você passa fome. Tanto que a maioria das pessoas que recebem um salário mínimo são jovens que dependem dos pais, moram com os pais e não têm contas para pagar. Por exemplo, eu tenho também parentes meus que foram para a Austrália e
lá é possível você pagar suas contas trabalhando como passeador de cachorro, trabalhando simplesmente como um barista. Um barista aqui no Brasil dificilmente consegue viver se ele só tiver um emprego. É bem complicado quando a gente para pensar sobre essa questão cognitiva de exercer certos trabalhos, porque, por exemplo, o que eu faço tem uma certa complexidade. E, como eu falei, eu estou limitado ao tanto de dinheiro que eu faço porque eu estou atuando aqui no Brasil, na economia brasileira. Só que lá fora eu não precisaria nem saber fazer esse serviço que eu faço de certa complexidade. E eu provavelmente estaria fazendo mais dinheiro do que eu faço hoje. Então há uma inversão aí, onde isso de certa forma pode até minar a sua autoconfiança, porque você se compara com pessoas lá fora que tem coisas que você não tem, e você poderia ter essas coisas porque você tem capacidade cognitiva para desempenhar serviços que te permitam ter essas coisas, só que você está preso no Brasil. Você não está fazendo o que você tinha que estar fazendo, que é sair do Brasil. Sair do Brasil, investir no seu inglês e trabalhar lá fora. E não tem como a gente negar, qualquer salário médio de 3 mil reais só dá para você viver no Brasil. E mesmo se você receber 5 mil, que você consegue guardar e aproveitar é muito pouco. Ou você vai torrar tudo com coisas hedonistas, ou você vai continuar vivendo com o básico para guardar dinheiro. E aqui é onde eu queria chegar, a dificuldade para guardar dinheiro no Brasil. Porque além de ser mal remunerado, o povo brasileiro está a todo momento recebendo estímulos para torrar seu dinheiro com coisas hedonistas, festas, viagens, itens de consumo. Dificilmente você vai encontrar no Brasil alguém que pensa um mês à frente. As pessoas mal conseguem pensar uma semana à frente. Eu tenho um familiar que tem uma oficina e ele estava comentando sobre um torneiro que trabalhava um dia, folgava 2. Trabalhava quarta e quinta, recebia seus 300, 400 reais e voltava na segunda, quando o dinheiro tinha acabado. Então, infelizmente, foi assim que o brasileiro foi ensinado a pensar. O povo brasileiro não sabe investir, ele não tem incentivo para isso, o que torna guardar dinheiro muito mais difícil. Mas eu recomendo que você, jovem, guarde o máximo que você conseguir e faça o intercâmbio. Vá estudar em um país de primeiro mundo, abra sua cabeça e, se possível, não volte tão cedo para o Brasil. Invista no seu inglês, aprenda não só a ler, escutar e escrever, mas principalmente a falar. Pois se você for desenrolado, como eu acredito que a maioria dos brasileiros são, você vai sobressair o pessoal lá fora e conseguir os melhores negócios. Se eu, que sou paulista, quando fui para o sul, já senti diferença nessa questão de desenvoltura social, imagina com os gringos, que são menos sociáveis ainda. Eu imagino que brasileiros se dão muito bem no mercado de países de primeiro mundo, justamente por causa dessa condição precária que a gente vive, que força a gente a se desenvolver tanto cognitivamente quanto em relação às nossas capacidades. Então, eu acredito que o resumo da ópera é esse, cara. É você pegar e investir no seu inglês, guardar o máximo de dinheiro que você conseguir e sair o quanto antes. E se por exemplo, o dinheiro que você está fazendo não é suficiente, não tem como você guardar, você vai ter que pensar em formas de reduzir o seu custo de vida, seja cortando alguns gastos, e você vai ter que também pensar em uma forma de aumentar a sua renda. Porque essas duas coisas vão trabalhar de mãos dadas para que você consiga acumular o máximo possível para poder sair daí o quanto antes, beleza? Então é isso. Chegamos ao fim. Se você gostou da reflexão, deixe seu like. Deixe nos comentários também sugestões de coisas que vocês querem que eu compartilhe, ideias que eu tenho. E é isso. E até mais. Que Deus te abençoe, irmão.